Hoje viemos aqui no bairro de Vila Valqueire entrevistar uma senhorazinha, a senhora Janine, mãe de um filho, vó de 3 netos, que achou no lixo a oportunidade para poder fazer a vida dela dar uma volta por cima. Olá, dona Janine, boa noite. Boa noite. Nós hoje viemos contar a sua história, né? Primeira pergunta, dona Janine. O que fez a senhora, qual foi o ponto inicial que a senhora teve de ideia para poder mexer no lixo? Foi uma necessidade, tive uma necessidade muito grande para me resolver um problema de catagem de latinha para alimentar meus netos. Correto. E a senhora pode contar um pouco para a gente como é que foi essa história? O que aconteceu de fato para a senhora chegar a catar esse lixo? Foi um problema muito difícil que eu passei. Aí eu resolvi, com força de vontade, resolver o problema, ajudar a resolver o problema. A senhora estava falando para a gente que a senhora passou por um grande problema. Né? E pelo que eu tenho aqui na minha ficha, esse problema da senhora foi, na verdade, no ano de 2007, onde parece que seu filho perdeu a empresa que ele tinha. Como é que se sucedeu isso? Ele perdeu a empresa e explica para nós, como foi isso? Ele perdeu a empresa. Eu, minha força de vontade, comecei a catar latinha. E nisso fui crescendo, e resolvi o problema de alimentação para o meu neto, meu filho. Na verdade, no início, a senhora não sabia nem como, né? Qual a ideia que a senhora tinha? A senhora tinha perdido tudo? Tudo. Mas depois que eu comecei, eu ganhei até um cartãozinho para entrar lá de graça, né? Ter oportunidade de entrar, porque era com portão, tinha porteiro. Aí eu ganhei aquele cartãozinho de reciclagem para entrar e sair sem ter problema nenhum. E quem deu essa ideia para a senhora? De onde a senhora achou que do lixo a senhora conseguiria dar Quem deu as ideias disso? Esse é um problema que eu vou contar. Uma senhora de 78 anos estava jogada na rua. Eu peguei ela, levei para minha casa, morou comigo, ela catava, eu também ajudava a catar ela e me incentivou. Eu fiquei toda a vida catando latinha. Até hoje mesmo, estou melhorzinha de vida, mas ainda põe mais latinha. E dessa história, dona Janine, que a senhora passou, também tem aqui nas informações que a senhora sofreu algum preconceito, porque até então a senhora morava no mesmo bairro, né? E o seu filho era dono de uma empresa e ele perdeu essa empresa. A senhora sofreu algum preconceito? De repente a senhora vendo mãe de um dono de empresa e de repente a senhora tendo que virar um lixo? Não fiquei não, pra mim. Ou a senhora não tinha essa preocupação, na verdade? Eu não. A sua preocupação, na verdade, era sustentar? Com gosto, vai latinha com gosto, assim, da minha neta e meus filhos, eu não tive esse negócio. A senhora disse que a senhora foi pro lixo e no lixo a senhora começou a refazer a sua vida que tinha perdido tudo. Nesse lixo, dona Janine, tinha muita disputa? Porque tinha outras pessoas também. Tinha muita gente. Muita gente. E nesse lixo, conta um pouco pra nós o que a senhora achava nesse lixo. Até quando tinha bastante coisa, eu dividia com os outros. Eu dividia. Mesmo precisando, a senhora... Dividia também, não ficava não. E no lixo, a senhora achava várias coisas? Conta pra gente o que a senhora achava, além da latinha, do alumínio, o que mais se acha no lixo? Essa é a nossa curiosidade. Ferro, louça, muita louça que jogam fora. Travessas, pratos. E quanto mais ou menos a senhora conseguia tirar em um dia? Assim, ou uma semana, ou um mês. Assim, de dinheiro? Com a venda 40, 50, assim. E, na verdade era esse dinheiro do lixo. Agora do lixo, o que a senhora tem na sua memória, nesses 4 anos virando bolsa de lixo, o que mais chamou a atenção da senhora mexendo, catando lixo? O fato que marcou a senhora. Quando ficou faltando umas coisas lá, umas coisas que ficou faltando, eu fiquei desesperada e né? Mas na rua? Na rua. Não, mas estou dizendo na rua. A senhora viu algum fato que, junto com a senhora lá, tinha várias pessoas catando? Teve alguma coisa que marcou a senhora? Que marcou, eu posso dizer, eu vi uma senhora comendo coisa do lixo, mexendo nas coisas do lixo, põendo biscoito no lixo assim, comia lá do lixo. Isso eu fiquei até triste de ver.
pegava as coisas de biscoito lá de dentro e comia. Bom, acredita-se também que as E levava até para casa. Acredita-se também, né, dona Janine, que as pessoas deviam separar o lixo. A senhora, quando catava esse lixo, a senhora sentia essa diferença de, vamos supor, se as pessoas pudessem separar mais o lixo, botar latinha numa bolsa, botar coisa... Era mais fácil para vocês que catavam Bom, lixo? inclusive quando eu catava o lixo que separar para mim, o lixo caía no chão e botava no saco, amarrava e botava lá direitinho. Mas a senhora metia a mão nesse lixo? Metia a mão nesse lixo. Com alguma proteção ou sem proteção Sem nenhuma? proteção nenhuma. E a senhora não tinha medo, de Chegava repente, em de casa, eu pegar... lavava com álcool a mão. Isso a senhora e todos os outros que estavam ali catando? Fazia isso. E eles eram separados, esse lixo, em bolsas, ou eram tudo misturado? Era saco, aquele saco grande, a pessoa abria e mexia. E mais uma pergunta que eu queria fazer à senhora é... Como é que a senhora fazia? A senhora separava e levava para sua casa. E como é que a senhora fazia essa separação dentro da sua residência? Eu botava no cantinho no fundo do quintal, guardava lá. E desse lixo a senhora começou Começou a mudar a sua a vida. vida. Dona Janine, a senhora chegou, a gente veio entrevistar a senhora nos contando essa história, e nisso a senhora já estava lá embaixo. Qual era a visão que a senhora tinha quando a senhora catava do lixo para frente? Porque naquela situação, a senhora estava ali catando lixo. A senhora tinha alguma visão para frente? Depois que eu chegava em casa, eu ficava meio assim, meio triste, ficava assim baixo, né? O astral baixo. Aí depois ergui a cabeça de novo, vamos de novo continuar. Apanhar papelão, catar ferro. Na verdade, a senhora parecia até a rainha da sucata. Não, porque eu ficava né? até chamando as colegas para ir comigo também. Ah, a senhora chamava as colegas para ir também. E qual foi dessa situação toda do lixo? O que a senhora tirou de mais aprendizado para a senhora? Me aprendeu muito, né? Me ajudou muito, que eu precisava muito, me chamou muita atenção. Fiquei animada demais, né? Mudou alguma coisa dentro da senhora? Mudou, né? Porque deu uma energia, né? Eu estava com aquela necessidade, de repente fui melhorando cada vez mais, né? Graças a Deus. E vendo meus companheirinhos também, coitadinho, que precisava também crescendo, a gente fica satisfeita, né? Então, na verdade, o lixo é uma fonte de riqueza. Eu acho que ajuda muito. Então, a senhora acha que se houvesse uma conscientização maior por parte não só dos governantes, mas também das pessoas, de fazer um trabalho com lixo, de separar esse lixo, o lixo orgânico do lixo reciclado, para vocês. A senhora não vive... A senhora hoje em dia ainda cata a sua latinha? A senhora vive disso hoje em dia, dona Janine? Eu tenho minha pensão, mas eu cato minha latinha, porque tá lá no cantinho, já um monte de saquinho, já tudo amassadinho. E uma pergunta assim para a senhora, depois de passar por aquilo tudo, catando lixo, hoje em dia, se a senhora pudesse fazer um trabalho com lixo, o que a senhora gostaria de fazer? Se a senhora tivesse um poder de fazer um trabalho com lixo, o que a senhora gostaria de fazer? Para mudar a sua volta, o que a senhora gostaria de fazer? O que eu gostaria de fazer? Ser dona do... Como é que se fala? De um terreno de um grande? terreno grande para mim poder... Botar uma sucata. Era sucata. Então, aquilo que dizia na novela é verdade. Rainha da sucata, É a rainha da sucata. que perdeu tudo e que sustentou os netos com dignidade, com caráter, do lixo. Do lixo. E desse lixo a senhora hoje tem agora, não precisa tanto quanto precisava antigamente, Mas mas ainda cata, ainda que eu ainda gosto cata. de catar. ainda conhece pessoas hoje em dia que vivem disso Eu ainda? conheço cata, sim, ainda tem. E a senhora ainda tem contato com essas pessoas Bom, hoje por em dia? enquanto não. A moça ficou doente, está internada agora, está até no asilo. E se a senhora tivesse que olhar para a câmera, lá, e uma pessoa do outro lado tem o poder de mudar, o que a senhora gostaria que mudasse no lixo? Olha para lá e fala para a gente. O que a senhora gostaria que mudasse no lixo? Separar os papelões, tudo. Botar tudo separadinho, porque senão fica tudo misturado e fica uma bagunça só. E a senhora sentia falta disso, né, Lígia? Eu Sentia falta disso quando ia catar. E para vender era fácil ou não era fácil? Para vender esse material todo? A gente tinha que carregar, né? Peso, tinha que esperar a vez, né? Que a vez tinha muita gente lá para tirar também o peso. Porque na verdade quando a gente fala do lixo, a gente pensa que o lixo é aquele lixo só de casa. Não. Mas a gente tem vários tipos de lixo. tipos de lixo. Né? E a gente vê na rua catadores com papelões. A senhora pegava todo tipo de lixo e chegava na sua casa e fazia a separação? Era isso que a Eu senhora pegava, fazia? botava no cantinho.
Tudo, Nada. tudo. E lá a senhora separava. Separava para beber. Perfeito. Suas considerações Eu não finais. me arrependi nada. Eu não me arrependi de nada que eu fiz. Graças a Deus, me ajudou muito. Não me arrependi de nada. Se a senhora tivesse que fazer tudo de novo, Tudo de novo eu fazia, sem Então, arrependimento nenhum. então, na verdade, emprego há. O que não há é disposição das pessoas As trabalharem. pessoas que não gostam de fazer, porque tudo tem jeito para trabalhar. E do lixo, Do lixo, a pessoa já recupera muita coisa. e do lixo a gente transforma uma rainha das capas que vira no luxo. Luxo, é. Bom, a gente hoje entrevistou, teve a oportunidade de entrevistar uma senhora, como eu comecei no início da matéria, Dona Janine, mãe de um filho, vó de 3 netos, que do lixo, do luxo, aliás, foi pro lixo, e que do lixo voltou pro luxo. Dona Janine, muito obrigado pela sua entrevista. Graças a A Deus. senhora quer falar mais alguma coisa para quem está assistindo a senhora? Fazer algum pedido, agradecer a alguém? Estou agradecendo a vocês. Que Deus lhe dê muita saúde para vocês. E dê tudo de bom para vocês. Que a sua caminhada seja de flores de Nossa Senhora. Cobre vocês com o véu sagrado. Dona Janine, muito obrigado pela sua entrevista. Essa entrevista foi muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Boa tarde. Boa tarde.